Ore assim comigo, Espírito Santo, eu abro meu coração para receber a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Eu repreendo toda distração, todo incômodo, toda dor, em nome de Jesus. Amém. Abra, portanto, a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Eu quero ler todo o capítulo e depois comentaremos dois aspectos acerca dele. E certamente é uma noite de cura, é uma noite de liberdade, é uma noite de alegria, porque onde Jesus está, o vinho é novo, irmãos. Onde Jesus está, a vida se manifesta. Aleluia, que privilégio. Revelação de Jesus, o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, diz assim, a minha versão, normalmente não é ainda como a que temos aqui, mas a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que está escrito, porque o tempo está próximo. Diga isso, o tempo está próximo. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Diga assim, Ele me ama. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens. Diga isso, Ele vem com as nuvens. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, verso 9, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê, e envie a estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pulei alguma? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Repita isso. Ou diga, não temas. Diga para quem está do seu lado, se você tiver liberdade, não temas. Diga para a pessoa do outro lado, não temas. Aleluia. Cadê o irmão Nene? Está aí, filho. Está escondido aí. Glória a Deus. Quando eu disser estou concluindo, Nene, organiza a equipe, tá bom? Por favor. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Glória a Deus. Um texto recheado de símbolos, de figuras, que não é o propósito desta noite. Descer em cada uma delas, mas trazer alguns princípios, queridos, que falam acerca da pessoa gloriosa de Jesus e também da sua obra gloriosa. Diga assim: Jesus é glorioso e sua obra é gloriosa. Irmãos, o contexto onde o livro de Apocalipse é escrito é um contexto do final do 1º século, quando todos os 11 apóstolos, exceto João, haviam sido martirizados, todos. André, por exemplo, que leva o nome aqui da nossa cidade, foi martirizado na Grécia. Bartolomeu na Rússia, Paulo em Roma, Pedro também em Roma. Nós vamos encontrar isso na história da igreja, não aqui no texto bíblico. Todos foram martirizados. E o Império Romano se fortalecia e conquistava o mundo conhecido de então. E o Império Romano, entre as suas ações, precisava e intentava combater um grande inimigo: a igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma grande perseguição começou a acontecer na igreja. O 1º século e o 2º século, irmãos, é marcado por muito sangue derramado pelos primeiros irmãos. O Coliseu de Roma é construído no 1º século. Parte dele ainda está lá, em Roma, onde muito sangue foi derramado. Quando, no ano, salvo engano, no ano 62, quando o próprio Nero incendeia Roma, achou um culpado, que eram os cristãos e os judeus, e os cristãos passaram por um tempo funcionando como rede de iluminação pública. O que você está falando, pastor? Vou traduzir. Os crentes, quando pegos, eram pendurados vivos em postes, colocavam piche, ateavam fogo para iluminar a cidade. Os nossos primeiros irmãos sabiam o que era perseguição. A gente não tem ideia o que é isso, irmãos. Ter um país democrático como temos, e assim permanecerá, diga amém. Nós não sabemos o que é isso. Mas eu estou te contextualizando como é que João vivia. Aquele discípulo que tinha convicção de que era amado do Pai. A história da igreja diz que, em certa ocasião, ele foi condenado por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi condenado e foi lançado num caldeirão de óleo quente. Mas aí aconteceu um problema muito grande, porque ele bate no óleo quente e volta. Isso é a história da igreja, irmãos. Ele bate e volta. Aí acontecem duas coisas. Como Roma não queria tê-lo como um Messias, o jogaram na ilha de Pátimos, que é o que ele escreve aqui. Eu estava na ilha de Pátimos, que é uma ilha onde você só pode chegar naturalmente a nado ou a barco. Então ele estava lá isolado, estava lá no ostracismo. Essa palavra é chique, né, irmãos? Estava no ostracismo, estava lá exilado para que ele não fosse reverenciado. Detalhe, faz séculos que o Império Romano caiu.
E faz 2000 anos que a igreja continua vitoriosa. Diga glória a Deus. Os infelizes dos imperadores romanos não sabiam com quem que eles estavam mexendo. Eles estavam mexendo com a noiva do Cordeiro. Eles estavam mexendo com a eleita. Eles estavam mexendo com como é que chama dos olhos? Com a menina dos olhos do Pai. Irmão, você, como parte do corpo de Cristo, vai viver até o dia que Ele estabeleceu. Diga glória a Deus. Então, é nesse contexto que ele lá, jogado aparentemente às traças, na ilha de Pátimos, parecendo que a gente acaba com o último apóstolo, essa igreja vai terminar. Eles não sabiam que cada um dos apóstolos faziam discípulos, e a Bíblia diz que os discípulos se multiplicavam, e a igreja crescia, e sem atirar uma bala sequer, e sem levantar uma arma sequer, por conta da igreja em oração, da igreja conquistando, o Império Romano ruiu. Alguém pode dar glória a Deus? E quando parecia que João ia terminar os seus dias lá, ele recebe uma revelação gloriosa que vai estabelecer os tempos, vai delinear todas as profecias, ora combinando com profecias do Antigo Testamento, ora combinando com profecias ditas pelo Senhor Jesus, de maneira que toda a história ela é descortinada pela visão que João teve lá na ilha de Pátimos. E ele sabia que ele não estava lá por conta da fúria dos romanos, ele estava lá por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Esses são os nossos heróis, irmãos. Esses são os nossos heróis da fé. Que bênção. Mas, se eu puder desdobrar essa palavra em 2 pontos, eu quero falar primeiro para vocês acerca da obra de Jesus. E João fala da obra de Jesus que nos alcançou. Diga, eu fui alcançado pela obra de Jesus. Ele vai dizer 4 aspectos. Nós não vamos ler, porque nós vamos ler outros versos. Mas nos versos 5 a 7, João fala assim: primeiro, ele nos ama. Quando ele começa a falar de Jesus, aquele moço que, quando caminhava como discípulo, recostava a cabeça no peito de Jesus, começava dizendo assim: glória a Deus, diga, ele me ama. Sabe, irmão, talvez alguém já te disse que te ama e te deixou na rua da amargura, te enganou, deixou no meio do caminho. Mas ele te ama antes do mundo existir. Ele já te via antes de você vir à luz. Por isso que o amor dele é eterno. O amor dele também é incondicional. Por quê? Porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele também nos ama, ele nos ama de forma sacrificial. Porque quem é que dá a vida, a própria vida, por alguém que ama? Jesus fez isso. Quantos glorificam a Jesus? O amor dele é perseverante. Ele diz isso em João 13:1. Eu os amei até o fim. Irmão, enquanto você existir, ele te ama. Diga glória a Deus. Parece que ontem no culto dos jovens alguém teria feito uma pergunta, mas e
dependendo da minha opção sexual, ele vai me amar? Irmão, ele te ama de qualquer jeito. Porque ele não pode negar a si mesmo. A sua natureza é amor. E se você receber o amor dele e ficar bem pertinho dele, você vai ter muita clareza que o amor dele que te fez homem vai fazer com que você termine a vida como homem. E começou como mulher, vai terminar como mulher. Quantos dão glória a Deus? Mas ele te ama. Você pode ter escolhido o que você quiser. Ele continua amando, porque é a sua natureza. O segundo aspecto, entre os versos 5 a 7, é que ele, João diz, ele nos libertou dos pecados. Mas como que ele libertou isso? Não foi de qualquer jeito, não. Foi pelo seu sangue. Irmãos, Jesus morreu como nosso substituto. Ele morreu a morte que nós estávamos condenados. Ele levou o golpe da ira de Deus sobre si. Ele levou todo o preço dos nossos pecados. E quando João está dizendo assim, ele nos libertou dos pecados, que antes de Cristo nós pecávamos e estava tudo certinho. Mas depois que você tem uma experiência com Cristo, quando pecamos, você não fica mal? Alguém fica mal aqui? Misericórdia, não é? Jesus me ajuda. É claro que, não é? Filhinhos, não pequei. Se porventura vocês pecarem, nós temos um advogado. Quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? É por isso que a gente não se sente bem, irmãos, quando hoje pecamos. Por quê? Porque ele nos libertou do pecado. Há uma promessa da graça. O pecado não os dominará. Porque foi Jesus que fez isso. Não é você ou eu que somos bons. Não, agora eu sou bom, mano. Agora eu sou um crente maduro. Coisa nenhuma. Quem me salvou foi ele, quem me justificou foi ele, e quem me libertou do pecado foi ele também. Terceiro aspecto. Além de nos amar, nos libertar do pecado. Você entende, irmãos, que libertar do pecado é mais do que perdoar o pecado? Libertar é mais do que perdoar? Porque mãe, por exemplo, mãe sempre fala que vai bater, mas na hora entra a misericórdia, a cada 5 vezes que ela fala que vai bater, bate no máximo uma. É isso, mãe? Em casa eu contava com essa misericórdia. Todo dia eu deveria apanhar, mas no fim apanhava uma vez por semana e olha lá. O terrível é quando dizia assim, eu vou falar para o teu pai. Aí a desgraça estava grande. Vai falar com o pai já ia para a justiça, não tinha misericórdia. Era assim por ali também, irmãos? Jesus me ajuda. Tem filho do lado do pai e da mãe ali que está checando ali a situação, né? Mas nós vamos discutir isso agora. Mas você entende que a mãe te evita de punir você por um pecado, mas ela não tem... Ela pode perdoar o pecado, mas não tem o poder para libertar do pecado. Mas em Cristo você foi libertado do pecado. Agora também ele te honra como? Te constituindo como reino e sacerdote. Irmãos, a presença, a sala do Pai está aberta. Com o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. É isso que nos permite ser rei e sacerdote. Alguém pode dizer glória a Deus? E depois de João dizer, ele nos ama, nos libertou dos pecados, nos constituiu reino sacerdote, ele diz assim, olha, é o seguinte, ele voltará. Ele voltará. Depois na carta dele, ele fala assim, filhinhos, ele não tardará. Amém, irmãos? O nosso Senhor virá. Paulo depois escreveu a igreja em Tessalonicenses, né? Os que estiverem mortos ressuscitarão. Depois nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, nós encontraremos o Senhor nos ares. Irmãos, a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente pode imaginar. Diga glória a Deus. Nós ansiamos a sua volta, nós ansiamos os sinais que nós estamos vendo nesses dias, irmãos. Há 10, 20 anos atrás, era quase que impensável o que estamos contemplando hoje. Jesus está muito próximo, ele vai voltar, porque ele prometeu. Glória a Deus.
Mas a partir do verso 13, que eu quero mastigar um pouquinho com a igreja nesta noite, vai falar da grandiosidade do Senhor. A obra que Ele fez de nos amar, de nos perdoar, de nos libertar, de nos constituir reino, de anunciar a sua volta gloriosa. A primeira vinda do Senhor foi ali na manjedoura, agora a segunda não, meu irmão. A segunda é uma volta visível. Quando a trombeta soar, meu Deus, a 7ª trombeta vai soar. E diga assim, já está quase lá. Aleluia! O Senhor vai se manifestar em glória. Mas também, a partir do verso 13, João começa a dizer acerca do Cristo glorioso. Aí eu quero que você leia comigo. Talvez a versão esteja um pouquinho diferente. Aí nós vamos falar agora deste Cristo glorioso. Falar dele, não das suas obras. E entre os candelabros, o verso 13 diz: alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Irmãos, os candelabros, ou um castiçal, tem um outro nome para isso? Oi? Candeeiro, né? Candeeiro, castiçal, candelabro. Naquele caso eram 7 que representavam todas as igrejas. O que João vê é Jesus andando no meio da igreja. Ele continua andando no meio da igreja até hoje. Agora, como é que ele estava andando, irmãos? As vestes que João identifica eram as vestes do sumo sacerdote. Existia um sacerdote na antiga aliança que uma vez por ano entrava lá no Santo dos Santos para apresentar os pecados diante do Pai. Hoje não. Jesus já ofereceu uma vez por todas o sacrifício. Agora Ele está permanentemente à direita do Pai como nosso sacerdote intercedendo por nós. Diga glória a Deus. Aleluia. E aí Jesus, já que Ele está andando no meio da igreja, nós vamos encontrar nos capítulos 2 e 3, Jesus encorajando ou chamando a atenção das igrejas. Aquelas 7 igrejas que nós já lemos, salvo engano, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representam todas as igrejas de todos os tempos. Irmãos, é Jesus mesmo que está edificando a igreja. Desde sempre, sempre será assim. Ele prometeu que Ele ia cuidar, Ele estabeleceu o fundamento e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E é assim até hoje. E assim continuará. Pastor, como é que será a igreja do futuro? Irmãos, eu não sei quanto tem esse futuro, mas eu sei que vai estar de glória em glória, de fé em fé, e os melhores dias estão por vir. Por quê? Porque Jesus está andando no meio da igreja. Eu tinha ouvido na história que teve um tempo da Idade Média, chamada, os estudantes me ajudam aqui, a Era das Trevas, é isso? Antes do Renascimento, do Iluminismo, é isso? Eu tinha ouvido que a igreja tinha esfriado. É o que dizem os livros. Mentira. Mentira. Nunca a igreja do Senhor Jesus esfriou na história, irmãos. Nunca o fogo se apagou. Nunca. Porque Jesus nunca deixou de passar no meio da igreja. Ela mudou de lugar. Ela saiu dos grandes centros. Ela deixou ali placas e etc. Mas a igreja de Jesus sempre foi vitoriosa em toda a história. Tanto é que está viva e como nunca antes. Diga glória a Deus. O verso 14. Aí nós vamos encontrar Jesus se dirigindo a Éfeso, não é? Reconhecendo as obras daquela igreja, reconhecendo as obras de Tiatira, reconhecendo o fervor de Filadélfia, repreendendo Laodiceia, porque não era morna nem fria, iria vomitar da sua boca. Mas em todas as igrejas, Jesus tinha uma palavra, sempre termina dizendo ao vencedor. Diga ao vencedor. Ao vencedor. Para toda a igreja, em todos os tempos, sempre existe os crentes vencedores.
Aleluia. O verso 14. Vamos ver como é que João está tendo a revelação da glória de Cristo. Olha como é que ele se apresenta. João dá uma olhada e diz assim: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, cabelos brancos e olhos como chama de fogo. Irmãos, tá difícil hoje em dia cabelo branco, né? Quantos estão me acompanhando? Pastor, aqui é uma igreja jovem. Não, mas tem umas tintas especiais aí, não tem? Graças a Deus. Aleluia. Está funcionando aí, filho? A internet? Eu que o irmão está em cima lá, direitinho. Está gravando. Isso aqui então vai cortar, né? Graças a Deus. Aleluia. Obrigado. Oh, Jesus. Irmãos, quando João vê cabelo branco, mas branco como a neve ou como a lã, é muito branco. Fala de longevidade. Ou seja, essa é uma figura da eternidade do nosso Senhor. Quando ele disse, lá no livro de João, ele diz assim, olha, antes de Abraão, eu sou. Ele é o verbo eterno que se fez carne, que virou gente. Jesus, ele é antes de tudo, dê glória a Deus. A eternidade está nas suas mãos. Isaías diz que ele, inclusive, é o pai da eternidade. Tem a ver com o seu cabelo. Mas também diz que nos seus olhos são como chama de fogo. É isso, irmãos? Seus olhos são como chama de fogo, irmãos. Isso fala da onisciência do Senhor Jesus. Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Os meus olhos não conseguem perceber tudo. Eu, às vezes, consigo perceber os extremos. Um irmão que está muito alegre, dá para perceber daqui. Um irmão que está muito para baixo, dá para perceber também. Mas só os extremos. Mas o Senhor Jesus sabe de tudo acerca de você e acerca de todo mundo que está ao seu lado. Ele conhece a sua história mais do que ninguém. Sabe o que já foi, o que é e o que será. Quantos podem dar glória a Deus? Oh, Jesus. Então aqui nós vemos no cabelo branco que aponta para a eternidade. E vemos aqui nos seus olhos apontando para a onisciência. Ele sabe de tudo. O verso 15, por favor, projeta. Diz que os seus pés eram como bronze polido numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Sabe, irmãos, os seus pés como de bronze apontam para todo o poder que Jesus tem. Ele diz assim, todo o poder me foi dado. Então, Daniel profetizou no capítulo 2, que depois de passar diversos reinos, vai chegar o último reino, estabelecido por Deus, que vai esmagar todos os outros reinos. E esse reino nunca será vencido, porque o seu rei é Jesus. O seu rei é o leão da tribo de Judá. Os seus pés falam do dia que ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, como escabelo dos seus pés. Sabe, irmãos, ele tem todo o poder, toda a história está nas mãos do Senhor Jesus. Diga amém. Aleluia. Agora também a sua voz como de muitas águas. Alguém já esteve aqui nas cataratas do Iguaçu, por exemplo? Alguém já teve? Alguns irmãos aqui, 2 ou 4 irmãos já estiveram lá. É muita água, né, irmãos? Está aí um passeio recomendado para você, hein? É muita água, hein? E tem um passeio de um barquinho lá que você chega o mais próximo possível ao impacto da cachoeira, o negócio é violento. E aqui a palavra de Deus, a visão de João diz que a sua voz era como a voz de muitas águas. Irmãos, quando eu fui lá em Foz, tem um barquinho que te leva talvez até uns 200 ou 300 metros próximo de onde cai a principal cachoeira. Não é possível chegar mais perto,
Porque aquele volume de águas ganha uma força tão grande, fica irresistível. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque a sua voz bateu no nosso coração. Desobstruiu os nossos ouvidos, abriu os nossos olhos, e hoje nós experimentamos da graça, da melodia, do evangelho, que soa nos nossos ouvidos, claramente, irmãos, aquele som de muitas águas, que vem chacoalhando esses dias as nações, diga glória a Deus. Meu Deus, eu preciso começar já a terminar, mas ainda não é a hora. Aleluia, o verso 16 diz assim: ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Irmãos, espada é a palavra de Deus. A espada que é a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra. Gênesis 1 diz que quando o Espírito, pairava aqui na face do abismo, de repente Deus disse: haja luz. Chegou a luz na tua vida. Haja, diga glória a Deus. Pelo Espírito e pela palavra, tudo foi criado. Agora, João vê que da boca de Jesus vai saindo uma espada. Sabe, irmãos, a batalha final contra o anticristo, o Senhor Jesus não precisará empunhar armas. Nós estaremos com Ele, não para lutar, mas apenas para ver o sopro que vai sair da sua boca para derrotar todos os inimigos. Diga glória a Deus. Batalha do Armagedon. 2018 eu estava lá, irmãos, vi aquele vale violento. Se vai ser lá, se é uma figura, eu não sei. Nós sabemos que está muito próximo o dia de todos os inimigos dele serem vencidos. Amém, irmãos? Jesus nos ajuda. O que mais? João viu a face do Senhor como um brilho do sol. Irmãos, isso aponta para a glória. Diga glória. Oh, que coisa gloriosa. Foi tanta glória que João viu, porque até então, enquanto ele via o cabelo, enquanto ele via os olhos, enquanto ele via a sua boca, ele foi resistindo. Quando ele se deparou com o sol, o rosto brilhava como um sol, ele diz que ele caiu. Aleluia. Irmãos, não é maravilhoso? Vou abrir um parênteses aqui. Quando a gente tropeça, quando a gente cai, por qualquer motivo, por grandes bobagens que a gente faz, pessoas que a gente imaginava que ia ficar perto, costuma vazar. Alô? Acontece isso? Mas quando João caiu, a primeira mão que ele sentiu foi a do Senhor. Dê glória a Deus essa noite. A obra dele é levantar o caído. A obra dele é restaurar o cansado. Isaías tinha dito, ele não vai apagar o pavio que fumega, e nem acabar de quebrar a cana quebrada. Pelo contrário, ele é o restaurador por excelência. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que irmãos, isso é o que João está vendo. E correndo para encerrar, o verso 18 diz assim: Jesus se apresenta: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, irmãos. Jesus está se apresentando aqui como conquistador. Jesus aqui, irmãos, está se apresentando como conquistador. Porque até
Cristo, quem reinava era a morte. Só que a morte foi surpreendida quando teve que encontrar o autor da vida. A morte levou na orelha, escravizava todo. Por quê? Porque todo mundo estava debaixo do pecado. Já foi dada uma pincelada aqui na hora da oferta, da lei e da graça. Ninguém podia cumprir toda a lei. Como quem não cumprisse toda a lei seria culpado de toda a lei. Deixa eu dizer, quem caísse em um tio da lei seria culpado por toda a lei. Então a morte dominou, até encontrar o primeiro e o último, até encontrar o alfa e o ômega, até encontrar o Senhor da vida e da morte. Diga glória a Deus. E Paulo ainda provoca a morte, né? Paulo provoca no 1 Coríntios capítulo 15, ele vai terminar lá e dizer assim: ó morte, onde é que está a tua vitória? Eu quero te lembrar, morte, que você foi vencida pela vitória da cruz. Jesus é o conquistador, irmãos. A morte ainda nos traz danos nesses dias, mas a palavra de Deus diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Jesus passou pela morte e ressuscitou. A morte será lançada no lago de fogo e enxofre e não vai ressuscitar nunca mais. Glória a Deus. Aleluia. Posso começar a concluir agora? Você pode ficar em pé um minutinho, irmão, para a gente concluir juntos. Agora eu vou concluir a palavra. Eu falei sobre as obras de Jesus, e eu falei de alguns aspectos da glória de Jesus. Aleluia, Ele está passeando no meio da igreja. Nós aqui somos cooperadores dele, os pastores são cooperadores, os líderes são cooperadores do rebanho, os discipuladores, os servos, os anjos da guarda, os anfitriões, somos todos cooperadores daquilo que Jesus está fazendo no meio da igreja. Deixa a parte de trás acesa, querido. Isso. Agora eu quero concluir com você, irmãos, diante da obra e do poder de Jesus. E este é o tema desta noite. Quando João caiu, o que ele ouviu foi: não tenha medo. O que ele ouviu foi: não temas. Talvez João tivesse medo do futuro próximo, ou seja, o futuro desconhecido para ele. Será que eu vou sair dessa ilha ou não? Irmão, você vai sair dessa angústia sim. Tem irmãos que têm sofrido aqui. Irmão, você vai sair dessa angústia sim, porque Jesus está passeando no meio da sua casa. Presta atenção ali que Ele vai se manifestar em glória. Oh Espírito. Quando no primeiro verso do capítulo 1, Jesus fala assim: olha, eu vou revelar as coisas que vão acontecer. Toda a história já está patente, já está clara diante dele. Diga glória a Deus. Irmãos, não tenha medo do futuro desconhecido. Segundo aspecto, não tenha medo da eternidade. Se você está em Cristo, meu irmão, Jesus disse assim: olha, agora que vocês estão em Cristo, você passou da morte para a vida. Ele é o Senhor de toda a eternidade. De eternidade em eternidade Ele é o Senhor. Quando estivermos lá na eternidade com Ele, de forma infinita, irmãos, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrima, porque toda lágrima nos nossos olhos Ele enxugará. A nossa eternidade é conhecer o Senhor. Hoje a gente tem alguns lapsos de revelação, mas passaremos toda a eternidade para conhecê-lo. E para começar a entender o quanto Ele é bom e o quanto Ele nos ama. Não tenha medo também de viver. Como já disse, João estava isolado. Talvez você tenha estado sozinho esses dias, abandonado, desempregado, quebrado. Humanamente falando, talvez alguém olhasse para João e dizia: Joãozinho,
com 80 anos, hein, mano? Agora só vai enterrar aqui na ilha de Pátimos, né? Pois João saiu de lá, escreveu 3 cartas, porque ele foi congregar na igreja de Éfeso, escreveu todo o Apocalipse, para que a gente soubesse todo o deslinde da história. Diga glória a Deus. Se alguém disse que o teu trabalho na igreja acabou, irmãos, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Não, você não precisa ter medo de viver, porque Jesus venceu. Diga amém. E como você não precisa ter medo de viver, você também não precisa ter medo de morrer. Jesus desfez toda a mentira lá em Apocalipse. A verdade é que o Cordeiro vai vencer. A verdade é que a mentira não prevalecerá. A verdade é que o diabo e a morte, os dois vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A verdade é que em Gênesis era a serpente, em Apocalipse era o dragão. Foi destruído. E a verdade é que o Filho de Deus, o Cordeiro, prevaleceu para sempre. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus venceu a morte. Agora, como ele venceu a morte, ele se tornou o primeiro dentre os que morreram e ressuscitaram. Antes de Cristo, a morte era um tormento, era escuridão, era trevas. Agora é descanso. Paulo não fala mais em morte, ele fala em descansar com Cristo. Ele fala em dormir. Diga glória a Deus. A verdade das obras de Jesus e da sua glória precisa trazer essas consequências práticas para a nossa vida. Não tenha medo do desconhecido, não tenha medo da eternidade, não tenha medo de viver e não tenha medo de morrer. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que o Senhor vai fazer mais coisas aqui no nosso meio nesta noite. À medida que a gente vai louvando o Senhor, já já nós vamos orar um pouquinho juntos. Qual que é a música, Nene? Oh Espírito, oh Espírito. A sua face brilha mais que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua boca há uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. A sua face brilha mais que o sol, os seus olhos são como chamas de fogo, em sua boca há uma espada afiada, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel. Convergir todas as coisas
Levante as suas mãos, feche os seus olhos. A glória do Senhor está na casa. A glória do Senhor está na casa. Ele fez convergir todas as coisas para ti. Todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Navega entre nós, Jesus. Passeia no meio da igreja. Ele é o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Xararabadaie. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu vejo esse lugar e o Senhor está agitando as águas. Desde o primeiro culto eu vejo o Senhor agitando as águas. Deus está agitando as águas. Eu vejo esse lugar, essa nave e as ondas do Senhor indo e vindo. E o Senhor está falando, estou aumentando a densidade. Como se Ele falasse, Ezequiel, a água está no joelho, Ezequiel, mas vai mais fundo, Ezequiel. Ei, o Senhor está falando para nós essa noite, a água está no joelho, mas vai mais fundo. Deixa ela chegar na cintura, deixa ela bater na sua barriga, deixa ela chegar no peito, deixa ela chegar no ombro. Uau, uau, uau. Erga suas mãos se você tem línguas. Deixa a água do Espírito, deixa o rio do Espírito. Uau, existe algo nessa noite, existe uma glória, existe um ambiente. Deixa ela chegar no mesclaço. Meu Deus, meu Deus. Se daqui até o fim do ano você quer mergulhar no rio, vem aqui na frente. Se você quer mergulhar no rio, pode vir, pode vir. Ele vai nos submergir, Ele vai nos submergir. Maria, você vai perder o controle. Renan, você vai perder o controle. A gente vai perder o controle. A glória de Deus está aumentando. A casa está ficando cheia. Está enchendo, está enchendo. Tem gente que vai começar a ser batizada no Espírito Santo agora. As águas estão subindo, as águas estão subindo. Receba a variação de língua, receba a variação, receba, receba. Ei, Calachoia Bladei. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Emmanuel, te damos liberdade. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos à liberdade, vamos à liberdade. Emmanuel. Ele fez convergir todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro de tudo. Tu és o centro, o alfa, fez convergir o ômega. Todas as coisas para ti, todas as coisas para ti. És o centro. Oh, faça uma dupla nessa hora. Se você tem liberdade, ore de frente com alguém agora. Deus vai batizar a gente no fogo nessa noite. Essa noite nós estamos rompendo algo nos ares. Tem algo sendo liberado. Ministre, ministre, ministre o fogo do Espírito. Ministre a glória de Deus. Óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Você que está em depressão, estava em depressão, andando triste, sorumbático, andando de cabeça baixa, óleo de alegria,
de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, sim Deus, sim Deus, sim Deus, sim Jesus, sim Jesus, óleo de alegria, óleo de alegria, tem gente sendo óleo de tocada, alegria, uou, recebe batismo, recebe inundação. Vamos perder o controle, vamos dar liberdade. Ativa o dom, Timóteo. Ativa o dom, ativa o dom, ativa o dom, ativa o dom profético. Ativa, ativa, ativa. Tem mulheres que têm tentado engravidar. Tem mulheres que têm tentado engravidar. Deus está liberando os ventres nessa hora. Minha esposa ficou 1 ano tentando engravidar. Existiu uma resistência maligna. Mas o meu filho já tem 3 meses e vai nascer para a glória de Deus. Deixa soprar. Deixa soprar. Deixa soprar. Tem ventres agora se preparando para receber profetas do Senhor. Suas vozes. Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Diga isso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode dizer? Senhor dos Senhores, Emmanuel. Está chovendo sobre a tua casa enquanto você canta. Rei dos Reis, está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Existe uma chuva. Existe algo liberado. Existe algo liberado. Muitas pessoas aqui têm vontade de fluir no dom, fluir nos dons, fluir em Deus, fluir em palavra profética, palavra de sabedoria. Se essa pessoa é você e você ainda não flui, coloque a mão no seu coração. Deus vai te ativar agora. Deus vai te ativar agora. Eu sinto uma unção de ativação. O irmão está compartilhando aqui que tem pessoas que estão sentindo um fogo no coração, um despertamento espiritual.
Tanto irmãos que são velhos de igreja, como irmãos que acabaram de chegar. Tem gente que é a primeira vez que você pisa nesse prédio, mas algo te chama. O Senhor manda te dizer, Ele não olha para o seu passado, Ele não olha para as circunstâncias que você chegou, Ele não olha para o que você fez até aqui. Ele só está querendo encher os seus dias de júbilo, de alegria, de paz, de vida. E Ele vai te ativar para a edificação da igreja nesse tempo. Tem gente que está como que com fogo cerrado no peito, querendo servir a Deus, querendo ser ativado no reino de Deus. O Senhor vai te ativar nesses dias. Uma grande colheita nos espera, um grande batismo nos espera. O Senhor vai fazer maravilhas entre nós. Células se multiplicarão, líderes serão levantados, anfitrião abrirão as casas para o mover de Deus. A glória do Senhor será grande. Esse culto não vai mais caber gente. O culto das 5 vai começar a encher. O terceiro culto nos chama. Obreiros estão sendo preparados, porque a seara é grande, os frutos são muitos e os trabalhadores são poucos. Mas esse tempo o Senhor está levantando trabalhadores, está levantando trabalhadores, está levantando gente que vai querer dar vida pela causa do Evangelho. E essa é a terceira hora, essa é a terceira hora, essa é a terceira hora. E os trabalhadores já fecham os seus olhos. E essa é a terceira hora, essa é a terceira hora, essa é a terceira hora. E os trabalhadores já estão equivalou, o envio, Jerusalém, Samaria e os confins, Jerusalém.